Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quer Saber Sobre História? Aqui quem vos fala é Rafael Bertolucci. E galera, semana passada eu fiz uma enquete na aba da comunidade para vocês decidirem qual tema de vídeo eu deveria fazer no próximo. E o tema escolhido foi a história da Itália, que é a terra da massa, do Império Romano, das belas artes e também um dos povos que formaram o povo brasileiro. E eu aposto que você que está me assistindo agora nesse exato momento tem descendência italiana, inclusive eu sou descendente de italiano. E galera, antes que eu me esqueça aqui, passam nesses dois canais aqui, que é um Verso de História e o Monarquista João Paulo. O canal desses caras são show de bola. Primeiro link na descrição. Mas bem, você irá descobrir tudo sobre este país depois da nossa vinheta, então roda aí! Bem, a história da Itália é muito antiga, começa quando os primeiros humanos chegaram na Península Itálica por volta de 15 a 20 mil anos atrás. E com isso eles se dividiram em vários grupos. E em uma comunidade chamada Roma, nasce um império que dominaria quase todo o continente europeu. Ele mesmo, o Império Romano. Ele dominaria territórios do norte da África, todo o continente europeu e também algumas partes do Oriente Médio. Por lá, eles espalhariam sua cultura, seus costumes, idiomas, arte, arquitetura, governo e entre outras coisas. E eles ficaram assim por muitos anos. Mas, como as coisas não são para sempre, após os romanos de terem perdido algumas batalhas contra os germânicos na Germânia, a derrota de Roma estava certa. E com isso, os povos bárbaros invadem Roma, Roma cai e assim toda a Península Itálica é dominada por povos bárbaros. E por lá, os povos bárbaros causaram um enorme terror em toda a Península Itálica. Mas não ficou muito tempo assim, até porque chegaram os bizantinos. E eles meio que tentaram colocar ordem na parada, só que chegaram mais bárbaros e dessa vez eram os lombardos. E com isso, expulsaram os bizantinos de volta para Constantinopla. E os lombardos ficaram na Península Itálica por mais de 2 séculos. E a Igreja Católica estava preocupada com isso porque eles eram pagãos e além disso eles queriam impor a religião católica na Península Itálica. E com isso eles chamam Carlos Magno para tentar colocar ordem na parada. E com isso Carlos Magno cria várias cidades e estados e impõe a religião católica em toda a Península Itálica. E além disso, essas cidades e estados tiveram uma participação nas cruzadas, que foi um dos momentos mais sangrentos entre o Ocidente e o Oriente. E a partir daquela época, a Igreja Católica e o Papa teriam um poder gigantesco no mundo. E bem, toda a Península Itálica estava dividida em várias cidades e estados, mas apenas 4 estavam se desenvolvendo, sendo elas Milão, Florença, Gênova e Veneza, enquanto as outras passavam por crises políticas e econômicas, e também eram disputadas pelo Império Germânico, pela França, pela Inglaterra e pelo Papa. Mas eles tinham algo em comum: eles queriam todas as riquezas dessas cidades e estados para eles. E Veneza e Gênova se destacava pelas construções de navios, que foi muito fundamental para as grandes navegações. E além disso, nasceria um mercador que viajaria muito longe, mas muito longe mesmo. Marco Polo. Ele sai de Veneza, atravessa toda a Rota da Seda e chega até a China. E por lá, ele fez alianças com os mongóis e com os chineses. E de lá, ele trouxe diversas riquezas do continente asiático para Veneza. E isso deixou Veneza muito rica, e a ganância de outras nações aumentou como nunca, porque eles queriam também essas riquezas. E isso gerou alguns conflitos entre essas cidades, estados e essas nações. E também a Igreja Católica também queria suas riquezas, é claro. E além disso, a Igreja Católica estava com muito poder. Mas isso não iria durar muito, porque chegariam eles, os renascentistas. Bem, no continente europeu ocorreria uma grande revolução cultural. O Renascimento mudou a história da Europa medieval para sempre, porque
Os renascentistas focavam muito no humanismo, ou seja, o homem no centro do poder, deixando o cristianismo de lado. E para influenciar isso, eles faziam com um toque divino pelas artes, arquiteturas, pinturas, esculturas, obras e entre outras coisas. A partir daquela época, a Igreja Católica e o Papa não teriam mais o mesmo poder que eles tinham antes do Renascimento. E pessoal, essa daqui é uma das principais obras do Renascimento, muito focada na cultura greco-romana. E os principais líderes do Renascimento são eles: Rafael, Donatello, Michelangelo e o mais famoso, Leonardo da Vinci. Mas o Renascimento não acabaria por aqui, porque nasceria mais uma lenda, Galileu Galilei. Ele começaria uma série de estudos revolucionários, muito focada no trabalho de Nicolau Copérnico. Mas os seus estudos foram alvos de perseguição pela Igreja Católica. E apesar do poder da Igreja naquela época, eles não poderiam acabar com o legado de Galileu Galilei, que gerou uma legião de seguidores em todo o continente europeu. E a Igreja Católica, para mostrar mais o seu poder, constrói uma enorme basílica no centro de Roma, que seria o centro do catolicismo mundial, a cidade do Vaticano. E além disso, a Igreja Católica se alia à Áustria e à França para atormentar a vida do pessoal que morava em Veneza e Gênova. E essas cidades queriam ser mais independentes dessas nações, só que elas não permitiam isto. E a coisa já estava feia, só que o negócio iria piorar. Após os portugueses descobrirem o caminho das Índias, Veneza fica extremamente puta com isso e se aliam aos indianos e otomanos para derrotar os portugueses. Mas, como a Marinha Real Portuguesa era muito forte, acabaram os massacrando. Mas não acabaria por aqui, porque no século XVII seriam massacrados pelos holandeses e franceses, e terminaria sendo massacrado pelos ingleses no século XVIII. E eles ajudariam a enterrar Veneza de uma vez só. E com isso, os italianos ficam cansados disto e tentam a unificação italiana. E grupos liderados por Garibaldi conseguem unificar toda a Península Itálica em uma só nação. E assim, senhoras e senhores, nasce o Reino da Itália, ou simplesmente Itália. Bem, os primeiros anos da Itália independente foram bastante estáveis. Logo após eles terem entrado para a Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Aliança, eles acabaram entrando para a Tríplice Entente, derrotando assim os alemães e os impérios centrais. Agora, mais um inimigo iria atormentar os italianos, e dessa vez em solo italiano, Benito Mussolini. Ele cria o fascismo e na Marcha de Roma ele assume o poder na Itália e também leva a Itália a mais um conflito global. E no final da guerra, a população se rebela contra Mussolini e o capturam, e sua esposa também foi capturada. E os matam e seus corpos foram exibidos em praças públicas. E após vários anos de sofrimentos, glórias e conquistas, a Itália se transforma em um dos países mais ricos e mais influentes da história da humanidade. Uma outra coisa também, galera, que eu não posso esquecer de citar aqui é a presença da FEB no território italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os brasileiros que estavam por lá ajudaram os italianos a fugirem, dando comida e escondendo os italianos durante a Segunda Guerra Mundial. E até hoje eles são gratos por essa ajuda, no qual ocorrem algumas homenagens todos os anos, que infelizmente não acontece aqui no Brasil. E se eu não me engano, há até um feriado em homenagem aos pracinhas durante a Segunda Guerra Mundial. E bem, esse daqui é um pequeno resumo sobre a história da Itália, porque a história da Itália é muito complexa, então se eu fosse falar toda ela aqui, eu demoraria 2 dias. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhe para seus amigos, pois isso fortalece demais meu trabalho aqui no canal Quer Saber Sobre História. Bom pessoal, vou ficando por aqui, valeu, falou e tchau! Até a próxima, valeu!